Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da ZAL Investimentos. Hoje eu estou aqui para passar para vocês o panorama de mercado para o mês de agosto. Lembrando que no panorama a gente sempre vai recapitular tudo o que teve de informação relevante, focado na parte de renda variável, o que a gente tem que continuar acompanhando ao longo do mês e como é que isso se reflete dentro da carteira recomendada de ações da XP. Antes de mais nada, quero lembrar que para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal para se inscrever, ativar a sinetinha para que você sempre receba as informações dos novos conteúdos que a gente fizer. Lembro que no Instagram a gente também coloca vários outros materiais super interessantes para vocês, então quem ainda não nos segue lá, também faço o convite para vocês nos seguirem. Falando dessa parte de renda variável, antes de eu entrar na parte do panorama, quero lembrar a vocês que a gente desenvolveu um e-book sobre a parte de renda variável especificamente. Eu vou deixar para vocês o link para vocês conseguirem acessar, que é esse que eu estou mostrando aqui, nas observações do vídeo. Então, o material ele é super completo, a ideia é conseguir passar para vocês uma ideia bastante geral de como é que o mercado funciona, então vocês vão entender ali como é que funciona a renda variável, a diferença entre os ativos, o que é uma blue chip, o que é uma small caps. Então, é interessante para que vocês consigam estar numa página onde as informações que vocês receberem, elas já vão ficar mais fáceis. Então, passando aqui para o nosso panorama, quero só lembrar, todos os materiais que a gente disponibiliza nos vídeos, a gente coloca para vocês aqui no nosso site, além de diversos outros. Então, basta vocês entrarem no site da ZAL, zal.com.br, virem aqui na parte de relatórios grátis, que logo vocês vão acessar essa página. O panorama de mercado, que é o que a gente vai falar agora, ele vai estar aqui embaixo na parte de economia. Então, aqui a gente tem as informações com relação ao panorama e eu vou repassando ali para vocês. Eu acho que deve ter sido algo que pouquíssimas pessoas esperavam, que a gente em agosto ia estar falando de um mercado de 4 meses consecutivos de alta. Desde que começou, desde a maior baixa que a gente teve, que foi em meados de março, até agora, a gente já teve uma recuperação de mais de 60% na Bolsa. E isso aconteceu em um momento onde a gente está vendo uma crise de saúde, até pelo motivo de que isso tudo tinha começado, isso aqui no Brasil e em vários outros lugares. E aqui no Brasil a gente ainda tem mais a parte política e a parte econômica, que é sempre um desafio, talvez até um pouco mais do que em alguns outros lugares. E a gente tem visto isso ser pauta durante vários outros vídeos que a gente tem comentado. Vale lembrar que apesar dessa recuperação que o Bovespa teve de quase 60% da mínima até agora, a gente continua ainda com retorno negativo no ano, um pouquinho menos ali do que 10%. No meio disso tudo, a gente já teve o dólar, que teve uma super disparada aí ao longo desse ano. Se a gente for pegar agora esses últimos meses, o dólar ele tem conseguido trabalhar melhor ali numa faixa entre 5,20 e 5,40. E, de qualquer forma, a gente ainda continua sendo a pior moeda do mundo se a gente for comparar com o dólar. Então, o real foi a moeda que mais perdeu valor. É importante a gente continuar acompanhando isso, porque a parte do dólar a gente sabe que é algo super relevante quando a gente vai pensar em investimentos, para a gente poder trazer investimentos também aqui para o Brasil. Ainda assim, no meio disso tudo, entre toda a recuperação que a gente teve, entre todos os movimentos que a gente teve em política, em economia, em saúde, a gente teve aí a XP revisando para cima a expectativa dela com relação ao fechamento do Ibovespa para o final do ano. Então a XP estava trabalhando com uma expectativa de 112 mil pontos e agora nesse último relatório, que é esse que eu estou mostrando para vocês, como está mostrando já logo ali no título, a expectativa passou a ser de 115 mil pontos. Isso tudo acontecendo baseado ali principalmente em alguns pontos. Então, que pontos foram esses que fizeram com que a XP começasse a pensar de que a gente realmente pudesse ter essa recuperação um pouquinho maior? Em primeiro lugar, é a expectativa que existe de a gente ter já um segundo semestre já um pouco mais positivo. Eu comentei no vídeo do guia que essa expectativa de melhora não é algo que se espera do dia para a noite. Ninguém dentro do mercado tem esperado muito que essa melhora aconteça muito mais rápido do que 12 meses. Mas, de qualquer forma, a gente já tem visto os balanços saindo, a gente já está entendendo como é que a pandemia atingiu cada um dos setores da nossa economia, como é que as empresas estão saindo dali. Então, agora pensando nesse segundo semestre, onde a gente já tem mais informação do que dúvida, porque isso é super importante no mercado, o mercado ele fica muito mais volátil quando existe a dúvida, mas ele pode ter um momento mais otimista quando ele consegue entender qual é o risco que ele está correndo. Então, em cima disso tudo, quais são os motivos que fizeram com que a XP subisse essa expectativa, o target dela, para o Ibovespa no final do ano? Então, os efeitos da pandemia começam a se dissipar, a gente sabe que ainda é um pouco cedo, existe ainda esse receio da gente poder ter uma segunda onda,
A situação na Europa, ela já é mais, né, já tá mais avançada com relação à tranquilidade, com relação aos Estados Unidos e ao Brasil especificamente, né? O Brasil continua sendo uma preocupação em vários lugares, mesmo a gente já tendo visto, por exemplo, em São Paulo, já uma recorrência maior nas melhoras das bandeiras, mas ainda assim a gente não tem conseguido diminuir a curva. De qualquer forma, de uma forma geral, se a gente for pegar o mundo, a gente começa a ter os efeitos começando a se dissipar. Importante lembrar que é o começo, né, da gente conseguir ter essa melhora realmente de cenário depois desse lockdown que a gente teve e de todo mundo realmente recluso. Foram até agora praticamente 4 meses que a gente teve, com uma parte muito grande da população ou trabalhando de casa, ou eventualmente gastando muito menos, né, não tendo acesso ali, não comprando roupa, usando muito menos serviços, usando muito menos diversos outros setores da economia. A gente viu ainda ao longo desses últimos meses, inclusive agora no mês passado, a gente viu mais estímulos econômicos dentro dos governos e também dos bancos centrais. Isso tem um lado que é importante a gente lembrar, que é a atenção que eles estão tendo com relação ao momento, que é para não perder o time. Então é importante a gente, né, ficar de olho com relação a isso. Até agora o que já se teve de estímulos não foi pouco, foi algo em torno de 23% do PIB do mundo, então a gente está falando de uma quantidade de dinheiro bastante grande. Outro ponto é com relação à economia brasileira e a global começando a se recuperar, né? Como eu comentei antes, ainda é o começo, então aqui no Brasil a gente tem ainda essa expectativa de melhora. Talvez possa ser um pouquinho mais devagar. Lá na China a gente já viu uma recuperação até mais rápida do que a gente estava esperando antes, então é importante a gente continuar acompanhando isso, mas de alguma forma ou de outra a gente já tem conseguido ver as economias começando a melhorar, a gente já está vendo os shoppings abrir, a gente já está vendo o setor de serviços, no geral, começando a ter um fluxo maior de pessoas também. E o outro ponto é a agenda política aqui no Brasil começando a dar sinais aí de melhora. Eu acho que todo vídeo que eu faço falando dessa parte ou do guia ou do panorama, eu acabo comentando sobre esse ponto. A gente normalmente acaba tendo alguma informação nova ali ao longo do mês, mas nesse último mês especificamente, a gente realmente teve aí um arrefecimento com relação a essa parte política. Então, realmente é para a gente continuar acompanhando. O dólar eu comentei antes, né? É super importante a gente acompanhar. A gente teve esse movimento de queda, onde a gente voltou aí para esse range dos 5,20 para os 5,40. Essa parte do dólar ele ficar mais estável é super importante, como eu comentei antes, para que a gente possa buscar investimentos. Não quer dizer que a gente eventualmente não possa ter uma alta, mas a gente ainda é a pior moeda no mundo. Então isso é importante a gente continuar acompanhando. O dólar absolutamente vai continuar dentro de tudo que a gente tem que continuar, né, dentro de todos os fatores que é importante a gente continuar acompanhando. A título de informação, a XP está trabalhando com o dólar a 5,20 para o final desse ano e para 2021 com o dólar a 4,90. Então, alguma diferença, mas não muito longe do que a gente já tem hoje. Depois, a gente teve aí um grande avanço com relação à reforma tributária. Esse é outro ponto que a gente precisa continuar acompanhando esse mês. Tenho certeza que agora, no próximo mês, quando eu for fazer o próximo panorama, já para o mês de setembro, a gente vai voltar a tocar nesses mesmos assuntos que a gente está falando agora. Então, o dólar, a reforma tributária que começou a avançar, ela ainda tem bastante dúvida de que forma ela vai ser, de que forma ela vai caminhar, se a gente vai voltar a ter uma nova CPMF, se a gente vai passar a ter uma tributação de dividendos, de que forma isso impactaria dentro dos impostos da pessoa jurídica, né? Então, se a gente for tributar dividendos, se a gente vai ter uma diminuição na parte do imposto de renda da pessoa jurídica, ou então em alguns outros impostos que a pessoa jurídica paga. Então, ainda não está tão claro de que forma vai ser isso, mas é importante a gente conseguir ter visto um avanço. Até num movimento simbólico, o próprio Guedes foi levar a proposta nas casas, né, na Câmara e no Senado, né, num movimento realmente de que aquilo realmente é importante. Então, absolutamente, a gente vai continuar acompanhando isso aí ao longo do mês de agosto e certamente a gente vai acabar mandando mais notícias para vocês. E aqui acho que o eterno ponto, que eu acho que esse daqui, além do dólar, eu falei em todos os vídeos absolutamente, é com relação a briga que a gente tem dos Estados Unidos e da China, né? A gente teve aí
vários debates dentro da Expert, da XP, vários debates aconteceram falando desse tema. Não existe um consenso, mas é importante a gente continuar de olho, porque de alguma forma ou de outra a expectativa é que a China em algum momento, ao longo dessa década, ela acabe passando os Estados Unidos como a maior economia do mundo, né? Então, entender como é que isso a gente vai ter de eventuais retaliações, ou eventualmente de que forma isso mexe dentro da economia desses dois países e como é que eles vão se comportar. A gente teve aí ao longo do mês de julho embaixadas sendo fechadas, teve agora aquela nova briga agora por causa do aplicativo do TikTok, então a gente sempre acaba tendo mais alguma coisa que acontece e o Trump ele acaba sempre passando mais informação, ele é super manda informação ali no Twitter dele, ele é super ativo, então certamente a gente vai continuar acompanhando isso e esses pontos que são importantes de verdade, não do tweet efetivamente, mas como é que isso impacta efetivamente. E se a gente for pensar no Brasil, pensando nesse ponto, né, o Brasil ele tem tido uma posição mais neutra, que num consenso aí de mercado se entende que é a melhor posição que o Brasil pode ter hoje, já que a China é um país muito importante para as nossas exportações, né, mesmo que exista esse lado de familiaridade de alguma forma com o governo americano, mas ainda assim é importante, né, se entende de uma forma geral no mercado que é importante existir essa neutralidade com relação a esse tema. E juntando tudo isso que a gente falou agora, como é que isso impacta, na verdade, a carteira de ações da XP? Então, importante a gente lembrar, como eu comentei, a gente já teve aí mais um mês positivo dentro do Ibovespa. O Ibovespa subiu quase 10% no mês passado. Lembrando, a gente continua com uma queda de 10% aproximadamente no ano, mas no mês passado a gente teve aí uma alta de quase 10%. A carteira da XP subiu um pouquinho menos, subiu 7,7%. Lembrando que essa carteira ela é composta por 10 ações e todos os meses existe uma revisão. Não necessariamente uma troca, mas uma revisão. Para o mês de agosto, a XP fez apenas uma única alteração na carteira, que foi a saída da EZTEC e a entrada da Localweb. A Localweb, até como curiosidade, se não é a ação que mais subiu esse ano, ela certamente está entre as ações que mais subiu aí ao longo desse ano de 2020. Então, certamente é um ativo para acompanhar. Ela é uma empresa pequena, mas é um ativo que a área que ele trabalha a gente não tem tantos representantes na nossa bolsa, então certamente é uma alternativa aí para, né, a XP entende que é uma alternativa dela conseguir buscar talvez esse novo mercado. E aí depois, seguindo aqui pelo PDF, vocês vão ter acesso, a gente vai ter todas as outras empresas que compõem a carteira, então B3, Banco do Brasil, Gerdau, Iguatemi, Lojas Americanas, Localiza, Vale, Vivare e Via Varejo. Então, como vocês podem ver, é uma carteira muito focada nessa recuperação que tem de expectativa do Brasil para esses próximos meses, para esse próximo ano, mas ainda assim diversificada com relação aos setores que ela está trabalhando. Então, só antes da gente encerrar, lembro para vocês que essas notícias mais curtinhas a gente sempre manda também através do nosso canal no Telegram, onde a inscrição para todo mundo ela é gratuita, então basta vocês solicitarem. Então lá a gente vai mandar informações diariamente falando de bolsa, como é que o mercado abriu, como é que o mercado fechou, o que tem de informação relevante com relação à abertura e fechamento de fundo, renda fixa, fundo imobiliário, então tudo que for importante para vocês conseguirem tomar as melhores decisões. E por último, lembro também que dentro do escritório a gente tem diversas áreas especializadas. Então, essas áreas especialistas, elas são as áreas que vão dar suporte, tanto para o cliente final quanto para o assessor. Então, por exemplo, a nossa mesa de renda variável, especificamente falando desse tema que a gente está falando agora, é uma mesa que ela trabalha então com diversas frentes, ela trabalha com o cliente que precisa de apoio para poder fazer suas operações sozinho, ela é uma mesa que vai trabalhar com as carteiras recomendadas, uma mesa que vai trabalhar com a parte de operações estruturadas, então existe uma estrutura para poder auxiliar vocês. Além disso, as áreas de fundos de investimentos, de previdência, de fundos imobiliários, de renda fixa, então tudo isso disponível para conseguir deixar vocês bem informados na hora de tomar a melhor decisão possível. Fica aqui então as nossas informações, se vocês tiverem qualquer dúvida, é claro que a gente está sempre à disposição. Um grande abraço e até mais!